voltamos a gravar o nosso Conversa Condominial novamente, depois de 2 anos parados sem gravar. Então entramos aqui no ano de 2025, né, no mês de janeiro, gravando nosso primeiro podcast, Conversa Condominial com Cláudio Menezes. E o meu convidado de hoje é ele que é empresário, servidor público e síndico morador. Vou conversar hoje com Armando Paulo da Silva. Seja bem-vindo, Armando. Obrigado pelo convite, Cláudio. Muito feliz de estar aqui um pouco falando sobre sindicância, né? Compartilhando um pouco das nossas experiências. Importante, até para quem é condômino, saber como é que funciona nos outros condomínios, né? Importantíssimo. E poder ter um feedback de como está a atuação do síndico até no seu próprio condomínio, né? Mas é importante esse bate-papo. Eu conheci Armando através do Instagram, né? Então comecei a seguir Armando, ele colocando o dia a dia lá do condomínio dele, né? Hoje o sucesso dele é gravar o seu pai, né? Como é o nome do seu pai, Armando? Padre Capié. Padre Capié. Qual é o seu Instagram, Armando? Meu Instagram é Armando Paulos. Segue aí Armando Paulos, que ele daqui a pouco é o Carlinhos Maia de Natal, viu? Ele faz ali o dia a dia do pai dele, que é uma figura. Eu não perco um dia só. Mas hoje nós vamos conversar sobre condomínio. A primeira pergunta que eu faço, Armando, como é que surgiu essa oportunidade de ser síndico do seu condomínio? Mas surgiu na primeira vez que eu fui síndico, foi em 2017, gestão 2017, onde praticamente vários condomínios existe uma insatisfação de um grupo de moradores, muitas vezes, e aquela insatisfação, eles veem a necessidade, muitas vezes, da não resolução por parte do síndico de algumas questões, de procurar uma pessoa que tenha capacidade e conhecimento para poder gerir o condomínio. Então, assim, em 2017... existe um grupo de amigos que estavam insatisfeitos com a administração do condomínio e começou a questionar o outro assim, rapaz, eu acho melhor fulano, eu acho melhor Beltrano. E terminou chegando em mim porque como eu sou empresário da ramo da construção civil também, né, que eu tenho uma empresa de material de construção, essa era Armando, rapaz, a pessoa ideal é você, porque já lida com a questão financeira, já conhece de problemas estruturais, então assim, e começaram a tentar me convencer a aceitar a função de ser síndico. E eu, logo no início, como a maioria das pessoas, tem uma certa resistência porque tem um grande receio, é uma responsabilidade muito grande. Muito. Então, assim, se eu tivesse feito um curso de síndico, como eu já fiz antes, eu teria dito, rapaz, eu tô fora. Porque quando você vai entender realmente as particularidades da função, é bem diferente do que você acha quando você vai para dentro, né? Então, assim, devido a essa insistência, eu comecei a amadurecer a ideia, fui falar com minha esposa, né? Disse, rapaz, ó, o pessoal tá... Minha esposa, rapaz, o que é que tu acha? Eu disse, rapaz, coragem eu tenho. Porque acho que todo mundo tem quer queira, quer não, no fundo, você quer mostrar um pouco do seu conhecimento, você quer mostrar um pouco da sua competência, e eu terminei aceitando. Então, assim, basicamente eu fui empurrado para a função, acredito que a maioria dos síndicos já passaram por esse tipo de situação, e aceitei o desafio. Você, pessoal que está ali assistindo, você pode dizer qual é o condomínio que você é síndico. Pronto. E quantas unidades, porque eu acho que todo mundo em casa ali está imaginando que você é síndico de um condomínio de 10, 20 unidades. Fala aí pro pessoal aí, quantas unidades você administra? Eu sou síndico do Green Life Morro Gouveia, tá? Quando eu fui síndico pela primeira vez, lá a gente nós tínhamos 420 unidades, hoje temos 700 unidades. Então, assim, praticamente a minha primeira experiência, que foi em 2017, gestão 2017-2018, que lá só é um ano, eu tive muito mais problemas, até porque, assim, você tem que aprender a lidar com a função. Porque ser síndico não é você aceitar o desafio e achar que é simples, contas a pagar e contas a receber, não. Aí você tem que ser psicólogo, doutor, advogado, jurista. Principalmente. Então, assim, hoje a gente tem 700 unidades e hoje eu tenho menos dor de cabeça do que eu tive quando a gente tinha 420. Agora, também isso é fruto da experiência, de você aprender com os erros, porque quando você vai, não é a primeira vez, então tudo é novidade. Então, você fica... Todo síndico acredita que já passou por isso, né? Chega uma situação bem conflitante e você fica com medo ou de ter um problema com o morador, porque ele vai ficar olhando atravessado para você, ele vai se incomodar, ele vai reclamar, ele vai virar seu inimigo. Quem foi síndico aqui ou quem é síndico que não tem um inimigo no condomínio por causa de às vezes de chamar a atenção? Infelizmente, é bem complicado e a gente hoje tem 700 unidades, mas graças a Deus a gente tira de letra hoje. 700 unidades que moradores vai dar em torno de uma média de, umas 2.000 pessoas? Tem que moram lá, né? Assim, como todo condomínio sofre, né? Muita gente termina cadastrando lá, é um condomínio clube, então muita gente termina cadastrando parentes, amigos,
como moradores, a gente tem hoje 3.100 pessoas cadastradas no sistema como moradores, mas a gente acredita que, de fato, em torno de 2.300, 2.400 pessoas moram no condomínio hoje. Eu sempre comento, Armando, não sei se você vai concordar, que nós síndico, né, que eu sou síndico também morador e síndico profissional, nós estamos disponíveis 24 horas, né? Temos que estar disponível 24 horas, né? É igual a médico de plantão, é igual a delegacia de polícia, porque assim, o condomínio tá pegando fogo, o morador, em vez de ligar pro Corpo de Bombeiros 193, ele vai ligar primeiro pro síndico para dizer, o condomínio tá pegando fogo, pro síndico ligar pro Corpo de Bombeiros, né? Então, essa não sei se você concorda com... Não, mas essa é a realidade. O síndico é quem resolve tudo. Na cabeça das pessoas, o problema do síndico ele vai resolver. Então, assim, pau pra toda a obra. Eu tive uma dificuldade, só lhe cortando um pouco, quando eu me candidatei, muita gente perguntava o seguinte, olha, você é empresário, você é servidor público, eu também sou policial civil, né? Qual o tempo que você tem para o condomínio? Então, é a dúvida que muita gente tem, né? Muita gente se surpreende, rapaz, ele é tão jovem, ele é novo, porque as pessoas acham que o síndico é aquele cara aposentado, que não tem o que fazer e tal, e tem tempo. Então, assim, eu disse na época, eu disse, olha, eu não preciso estar presente. Eu só preciso me fazer presente. Perfeito. Então, assim, o condomínio que eu administro tem uma administração, onde eu tenho um gerente, 2 auxiliares, que são meus braços, meus olhos. Então, praticamente, eu tenho uma equipe hoje e eu passo as diretrizes. Então, eu gerencio, né? Então, é tão difícil quanto estar dentro. Porque eu sempre digo pro pessoal, não assuma a responsabilidade é minha. Chegou uma confusão, o morador levou uma topada, qualquer reclamação que tiver no condomínio, eu quero tomar conhecimento. Porque é importante, quando a pessoa for falar com você já saber o que é que tá, o que é que aconteceu, até pra você dar uma resposta pro morador. Que eu vejo, Armando, que isso é o problema de muitos condomínios, né? Achar que você contrata um síndico, seja ele um síndico profissional ou um síndico morador com experiência, e querer que o condomínio, a roda gigante gire sem ter uma equipe, né? O síndico, o gestor, ele está ali muitas vezes para gerenciar toda aquela equipe, né? Nós temos sempre um administrador ali dando um apoio para o síndico, mas é importantíssimo, como você falou, ter um gerente, né? Ter uma equipe para poder gerenciar um condomínio grande, como é o Green Life, né? Então, muitos condomínios aqui em Natal, infelizmente, quer colocar um síndico, né? Mas não dá aquele suporte administrativo, operacional, para que aquele trabalho daquele síndico realmente eles tenham um êxito maior, né? Quando a gente tem uma equipe como você tem lá no Green Life, as coisas fluem melhor, né? Mas tem que ter, é essencial. Teve um síndico recente agora que ele, eu não me recordo quantas unidades são, e ele veio me perguntar, porque ele estava carente de um gerente, querendo saber quanto é que custava em torno de um gerente, porque ele estava sobrecarregado pelas demandas do condomínio. E eu disse, olha, realmente eu não teria coragem, eu falo por mim, né? Até porque eu não tenho tempo. Você ser síndico morador de um prédio que não tem administração é muito complicado, porque para quem não sabe, síndico tem que cuidar. Além da vida das pessoas, como muita gente acha, todos os problemas de documentação do condomínio, aí no Corpo de Bombeiro, na COSERN, na CAERN. Então, assim, são uma série de fatores que a maioria dos síndicos tem a sua vida profissional e não vai ter o tempo disponível para resolver essas demandas. Aí sim é necessário, de fato. Condomínio que se preza, ele precisa ter um administrador dentro do condomínio para atender as demandas. O síndico é quem assume toda a responsabilidade civil e criminal. Isso. Então, assim, muita gente não tem a mínima ideia, sabendo que a gente ali, o patrimônio da gente, praticamente está garantindo a nossa administração. Por quê? Tudo que acontece de errado, o síndico ele está passivo de responder. Muita gente não sabe disso, né? É verdade. Armando, e me diga uma coisa, você já precisou tomar alguma decisão impopular, né? Eu sempre digo que na hora que nós vamos convocar a Assembleia Ordinária, né, que é aquela de apresentação da previsão orçamentária, né? Por exemplo, a gente está no início do ano, acredito que a maioria dos condomínios estão preparando ou já fizeram a Assembleia de Previsão Orçamentária 2025. Que é no primeiro trimestre do ano. Então a gente, é aquele negócio que você do síndico bonzinho, você passa a ser o síndico do terror, né? Isso. Porque o pessoal às vezes não entende, o síndico quer aumentar o condomínio. Não, pessoal, o síndico ele não aumenta nada, quem aumenta é a Assembleia, quem faz a deliberação são os moradores. Nós apenas trazemos a prestação de contas, né, do que foi para gerar, como que gera uma previsão orçamentária? São os custos dos anos anteriores com o reajuste do ano seguinte, né? Gerou a previsão orçamentária. E essa previsão nós precisamos levar para a Assembleia
para mostrar os números e vocês aprovam essa previsão orçamentária. Então, você já fez a sua previsão orçamentária? É um momento de tensão para você? Eu fui muito feliz, assim, eu tive uma felicidade na minha última previsão orçamentária, que a gente tinha recebido uma torre, e basicamente eu reduzi o condomínio em 7%, né? A taxa condominial. Abri mão de um recurso, que foi importante, mas assim, consegui administrar o condomínio. Vou fazer uma previsão orçamentária agora, provavelmente com reajuste, né? A gente vai tentar minimizar, lógico, o reajuste, porque realmente previsão orçamentária é muito impopular. Porque necessariamente você muitas vezes precisa repassar custos e as pessoas não querem aceitar. E não entendem, né? Acha que nós, síndicos, que realmente estamos querendo aumentar o condomínio, né? Mas de problema mesmo assim, de impopular. Agora, recentemente, eu estou reformando a academia do condomínio e a gente tem uma academia e um salão de jogos. Então, assim, nós pagamos uma equipe de instrutores da academia, que é um contrato, e para reformar a academia eu preciso interditar. Como eu tenho espaço de salão de jogos, eu peguei a academia, encaixei no salão de jogos e houve, por parte dos usuários do salão, uma reclamação, porque disseram, olha, a academia não sabia que ia... Eles podem ficar lá 1 ou 2 semanas sem fazer atividade. Aqui a gente paga o mesmo condomínio. Eu disse, olha, quem quiser ficar com raiva de mim, pode ficar à vontade. Eu tive uma reunião com o pessoal, eu cheguei lá, estavam todo mundo reunido. E eu disse, olha, quem quiser ficar com raiva de mim, pode ficar à vontade. Mas todas as ações que eu faço como gestor é para o bem da maioria. Então, assim, é chato eu ter que interditar o salão de jogos para acomodar a academia? Porém, eu tenho centenas de moradores que fazem uso da academia, tenho instrutores que eu tenho que pagar. Então, assim, eu abri mão desse aí para acomodar o pessoal que faz uso do salão de jogos, que geralmente, na maioria das vezes, somente no período noturno, vamos dizer assim, não é legal. Tudo que eu faço para beneficiar a maioria. Se a maioria utilizar salão de jogos, eu ia interditar a academia, mas a maioria utiliza a academia. Então, assim, de certa forma, foi uma medida impopular para uma parte, porque tudo que você faça vai agradar uns e desagradar outros. Então, assim, o que eu sinto que ele deve levar em consideração é pela maioria. O que for afetar a minoria, no caso, negativamente, você tem que optar por uma ideia que agrade a maioria. E aí o barco vai andando, né? Mas é complicado. Armando, e como é a parte de comunicação lá do Green Life? Como é que você um condomínio, né, com 700 e poucas unidades, como é que você faz para se comunicar com os moradores lá? Vamos lá. Primeiro, eu estou em todos os grupos do condomínio, todos, sem exceção. Caramba, você é corajoso. Sou grupo aberto? Grupo aberto. Minha nossa. Então, assim, o importante... Por que muita gente diz, eu não tenho coragem, porque é muita picuinha de fato. Infelizmente, todo condomínio tem suas picuinhas, grande ou pequena, mas todo condomínio tem. E a partir do momento que o síndico ele toma conhecimento de um problema, ele tem que fazer de tudo para resolver. Então, eu gosto de participar dos grupos porque eu estou ali para defender um problema que aconteceu. Aconteceu um problema, começa aquilo absurdo, ridículo, não sei o que mais lá. Então, você tem que justificar as ações. E se você não está no grupo, começa a criar um murmurinho, um fala uma coisa, outro fala de outra situação, daqui a pouco... Há uma comunicação, uma série de problemas que muitas vezes o síndico nem tomou conhecimento oficial. E aquilo ali, sim, aí pesa negativamente contra a gestão. Então, todo problema que aparece, jogou no grupo, eu resolvo. Jogou no grupo, eu resolvo. É uma forma que eu utilizo esse grupo em prol de uma boa gestão. Perfeito. Mas é complicado. Aí, com relação à comunicação, é essencial hoje o síndico ele fazer uma boa comunicação. Porque tudo que é feito, o morador é igual a gestão pública. Ser síndico hoje de um condomínio é a mesma coisa que você está gerindo uma cidade. Você tem que ser impessoal, você tem que ser imparcial. Então, assim, tem que ter moralidade. E tudo você tem que fazer sua gestão conforme um prefeito ou um governador ele faz. Porque as pessoas pagam o condomínio como se uma pessoa estivesse pagando um imposto. Então, ela cobra também. Verdade. Então, por que muita gente é insatisfeita com os governos em geral? Porque se paga muito imposto e se vê menos... benefício. Então, assim, você precisa mostrar o que você faz. Porque o morador tem coisas, serviços que são embutidos, vamos dizer assim, embaixo da terra, que o morador não vê. Mas você precisa mostrar que foi feito. Então, todos os meses, a gente faz um jornalzinho chamado GL Informa, que é GL de Green Life, GL Informa. Todas as demandas do mês, nós colocamos naquele jornal.
para as pessoas tomarem conhecimento quantas multas foram aplicadas, quantas notificações, lá temos cartas de advertência, quantas foram aplicadas para as pessoas entenderem que existe punição quando é para ser punido e as demandas que são necessárias são executadas. Armando, entrando nesse assunto, né, de punição, você já sofreu alguma ameaça ou agressão no condomínio? Não, porque assim, primeiro, eu não sei se o fato de eu ser policial me dá uma segurança maior nas colocações. Certeza que Mas eu falo com relação à propriedade de você falar. Eu tive uma situação de um morador que estava com um carro locado com apropriação indébita. Então a equipe de monitoramento foi lá no condomínio e disse: olha, tem um carro que está com apropriação indébita e está aí dentro do condomínio. É um crime, mas a gente não quer recolher o carro, a gente quer falar com o morador. Eu liberei a equipe junto com o meu Honda para ir identificar a unidade. Chegou lá. Aí o Honda, que era o vigilante, ligou para mim: só Armando, a mulher aqui tá fumando numa quenga, com licença da palavra aqui, esculhambando todo mundo, dizendo que você só fez isso porque ela não votou no senhor. Aí eu desci. E a gente, que é síndico, você tem que realmente resolver os problemas. Eu fui lá e desci: opa, pois não. Ela disse: porque você só fez isso porque eu não votei em você, porque se fosse outra pessoa, se fosse um amigo seu, eu digo: a senhora está confundindo as coisas. Primeiro, que a gente não sabia nem quem era a pessoa. Segundo, a senhora cometeu um crime. Terceiro, a senhora podia ser conduzida para a delegacia se fosse uma equipe de policial que veio. Eu autorizei como se fosse qualquer morador. Não sabia, não tinha conhecimento de quem era. E quando você passa segurança no que você está falando, a pessoa recua. E depois de uns 6, 7 meses, essa mulher veio falar comigo, pedir perdão, porque ela achava que eu era uma pessoa, mas na verdade eu era outra. Então, quando você é imparcial e você tem uma moral, você imprime uma moralidade no condomínio, aquilo ali é visto. Por mesmo que quem não gosta de você, vê: rapaz, o cara trabalha, o cara é correto. Você não pode ser pessoal, você tem que ser impessoal. Independente de quem for a situação, você tem que botar a cara à frente e resolver e mostrar para a pessoa se ela estiver errada. Se você estiver errado, também não é feio pedir perdão. Nós podemos errar. Como Exato. Foi o membro da equipe que errou? Me desculpe, perdoe. Não fui eu, mas foi o membro da equipe. A mesma coisa que ser eu, vamos trabalhar para não ocorrer. Então, assim, o perdão, ele resolve muita coisa também, quando você está errado. Então, assim, subir, né, que errou, né? Exatamente. E Armando, até pro pessoal também entender, os moradores, né? Que nós, síndico, não podemos, porque muitas vezes a Coserna aparece no condomínio querendo cortar a luz do cidadão, que muitas vezes até acaba esquecendo de pagar o boleto, né, nessa vida corrida, né, nem porque deixou de pagar, porque esqueceu de pagar, e fica com raiva, né, porque a portaria liberou a entrada. Com raiva da administração, com raiva do síndico, liberou a entrada e muitas vezes nem informa para a unidade. Pessoal, é uma lei. Se o síndico não liberar a entrada da concessionária para fazer, que foi ali para fazer esse corte, a punição vem para o gestor, vem para o síndico. Nós podemos ser presos, inclusive, Exatamente. e responder judicialmente, porque não liberamos a entrada da concessionária para fazer o corte. A mesma coisa é o oficial de justiça. Nós não podemos jamais deixar um oficial de justiça entrar, temos que deixar ele entrar no condomínio, não podemos impedir essa entrada. Isso. Né? E receber, muitas vezes assim, muita gente reclama: a portaria recebeu uma citação judicial minha que não era. Quer queira, quer não, você gostando ou não, a portaria ela tem todo o respaldo para receber qualquer citação judicial. Existem citações que tem que ser entregue pessoal. Então, assim, a gente também tem que dar o acesso de ir na porta do cidadão para poder ser entregue pessoalmente. Mas a portaria ela não pode se abster de receber nenhuma citação judicial, seja ela qual for. Agora, lógico, o condomínio também tem a obrigação de informar o morador. Acredito que todos são feitos. Porque muita gente reclama que não quer receber, porque a partir do momento que a portaria recebe, começa a contar o prazo. Então ele acha ruim quando a portaria recebe, mas infelizmente é uma lei. Armando, aproveitando que nós entramos um pouquinho nesse assunto, né, e eu acompanho você no Instagram, além de acompanhar as histórias do seu pai, o Carlinhos Maia de Natal, vou chamar assim, o Armando de Natal, eu acompanho também, às vezes, você citou que era da Polícia Civil, né, então eu acompanho também, às vezes, você lá, né, com as histórias dos golpes que surgem, eu acho que na delegacia surge cada história, né, então, já surgiu alguma questão de denúncia por algum síndico, ou você sofreu, ou alguma pessoa que você conhece sobre o stalking, né, a perseguição do síndico, que hoje está bem comum, né, o morador muitas vezes vai para grupo, denegrir a imagem do síndico, né, muitas vezes sem ter provas, enfim. Você já teve algum caso desse, stalker?
eu já tomei vários conhecimentos de stalking, inclusive existem aí várias ocorrências de síndico por sofrer stalking nos seus condomínios. De fato, o stalking hoje ele é um crime que está no Código Penal, que antigamente ele não existia, né? E hoje existe. E alguns síndicos sofrem muito com isso. Às vezes acontece aquele grupo que quer assumir a gestão do condomínio e ficam criando especulações. E para quem faz isso, fique ciente que você está passível de responder um processo, inclusive, com indenização, né? Se ele partir para a esfera civil. Só lhe interrompendo, Armando. Inclusive, o administrador do grupo também. Né? Exato. Então, assim, é muito complicado o grupo. Eu já participei de vários eventos que dizem, olha, administrador de grupo, fique ciente que toda responsabilidade civil e criminal, quem é administrador, também tem. Existem as legalidades, né? Você tem lá um grupo com alguns objetivos, você não pode fugir daquele objetivo. Então, o administrador, ele tem o poder e o respaldo, e muitas vezes, de fazer a retirada do membro do grupo e tal. Mas, assim, muita gente não quer ser porque sabe que existe uma responsabilidade, mas a partir do momento que você faz falsa imputação de crime, você além de estar respondendo, além de você estar cometendo um crime, e dependendo da reiteração, você pode estar cometendo um outro crime que chama de stalker, né? Então, assim, o ônus da prova acaba quem acusa. A partir do momento que você faz falsas acusações, sem provas, então você está passivo de responder um processo criminal e civil. Muita gente vamos dizer, se atende a essa situação quando recebe uma citação da justiça. Verdade. Então, assim, muito complicado. E para quem faz, tenha muito cuidado com o que você faz, porque você pode se prejudicar lá na frente. Eu acho, Armando, que não precisa chegar nesse ponto, né? Eu acho que, assim, você tem algum problema, marca com o síndico de conversar, tenta uma reunião, leve seus questionamentos, ele vai lhe atender, vai lhe responder, né? Você pode ir lá para o grupo, questionar, mas também levar a resposta do síndico, né? Mas não você denegrir a imagem, seja do síndico ou de qualquer pessoa na internet, nas redes sociais, em grupos, né? Porque realmente existe essa lei de stalker, né? Você responder criminalmente, você vai gastar com um advogado que você nem imagina quanto vai ficar fichado na polícia. Então, pessoal, antes de perseguir, seja o síndico ou qualquer pessoa, conta até 10, procura entender a lei, como funciona, né? Para não sofrer danos aí futuros. Além né? do stalker, você ainda pode sofrer até um assédio moral, né? Então, assim, você pode responder também por assédio moral, dependendo da incidência de como você faça. Não só você, como funcionários também. Os funcionários do condomínio, que às vezes tem muito morador que é meio complicado, às vezes por causa de uma advertência do Ronda, fica, né, em cima, ameaçando e tal, mas é complicado. Mas, para quem faz, pode estar respondendo um processo, viu? Nós estamos chegando quase na reta final aqui do nosso podcast, a volta, né, 2025 começando com tudo, né, e eu queria fazer né, chegando nas considerações finais, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Houve já alguma situação engraçada no condomínio que você queria compartilhar, que você lembra, assim, ele pegando de surpresa, né? Rapaz, eu não tinha pensado nessa ideia, mas... Eu vi você cantando grafite lá, né? Teve uma festa lá no condomínio, você é grafiteiro, pelo que eu vi. Não, todo mundo depois me abordou. Rapaz, você é grafiteiro também? Mas quem não é grafiteiro? Então, assim, lá no nosso condomínio a gente tem alguns eventos que fazem parte já do condomínio, inclusive fazem parte da despesa ordinária. Então, o condomínio... O morador, ele paga uma taxa por mês que dá direito a dois grandes eventos, que é Réveillon e São João. Então, eu preparei um repertório, como eu gosto muito de cantar em casa, eu digo, não, já que eu tô pagando as bandas, eu vou pedir pra dar uma palhinha, né? Eu botei um DJ lá e preparei um repertório de 3 músicas de grafite, digo, vou animar essa turma agora. Aí, graças a Deus, deu certo. Quem sabe não terá aí no Green Life, hein? Grafita aí em 2025 no Réveillon, hein? Já pensou? Não, o cachê é alto, dá não. Mas assim, já tiveram várias situações engraçadas. Teve uma bem engraçada. Eu tava na área comum e tinha um casal de adolescente se pegando lá na área comum, né? Acredito que em alguns condomínios, principalmente condomínio clube, sofra disso aí. Eu vi o casal que ele tava se pegando um pouco. E eu fiquei com vergonha até de acionar o Ronda, porque assim, quando eu tô na área comum, que eu vejo algo acontecendo, eu vou lá educadamente, dizer, olha, não leve a mal, não tô aqui para atrapalhar, mas não é permitido, enfim. Você tem que saber, inclusive, abordar o morador. Tá, então eu fui olhar e disse, olha, eu não tô querendo atrapalhar. O casal tava bem acalorado lá. Eu disse, olha, eu não tô querendo atrapalhar, mas assim, tá passando um pouquinho do limite, tá aqui na área comum. Aí o rapaz se levantou, olhou para mim e disse, mora aqui? Aí eu disse, eu sou o síndico, amigo. Aí ele disse, onde é que tem um lugar aqui?
Foi mesmo? Foi. Aí rapaz, eu fui pego de surpresa. Depois eu contando essa história, todo mundo ri. Porque eu digo, que cara de pau da porra. Eu digo, rapaz, Você ficou até sem reação, né? Porque na hora você poderia dizer, você não mora aqui? Vai pra sua casa, seu apartamento. Rapaz, tem um apartamento, um motel, qualquer lugar, mas aqui na área comum não. Mas assim, foi uma situação que me pegou de surpresa e foi engraçado, porque para todas as pessoas que eu conto isso, todo mundo fica sem reação, pensando, meu amigo, que cara de pau. Mas condomínio clube tem dessas coisas. Armando, e para quem está assistindo aqui o nosso podcast e lá é síndico morador, está pensando em se tornar síndico do seu condomínio, qual é a dica que você dá para essa pessoa que está querendo ser síndico morador e as responsabilidades que ele vai enfrentar? Porque antigamente, né, como o histórico de síndico era realmente aquela pessoa aposentada, né, que já estava ali no condomínio sempre, então era muito focado naquelas contas a pagar, contas a receber, né, era mais fácil. Hoje a gente tem fiscalização constante do Corpo de Bombeiros, da licença ambiental, são várias questões. Então, o que é que você poderia passar aqui para o nosso público aqui sobre quem está pensando em ser síndico morador? Bem, é importante essa pergunta, porque a maioria das pessoas acha que ser síndico é simples, mas não é. Então, assim, eu aconselho ao você ter coragem de assumir a sindicância, procure se profissionalizar fazendo qualquer curso de síndico para você ter uma noção de como funciona. Porque não é só contas a pagar e contas a receber. Contas a pagar, contas a receber, é conflito com o morador, é conflito de morador com morador. São N situações que você precisa administrar. Então você precisa ter segurança para poder falar com o morador, mas para você ter essa segurança, você tem que ter conhecimento. Então procure se profissionalizar. Não é que você vai virar um síndico profissional e vai viver de sindicatura, não. Mas você precisa, uma área muito específica, você precisa saber o que você está lidando. Porque pode, por inexperiência, você fazer algo que não é legal, vamos dizer assim, e algum morador impetrar na justiça e você ser obrigado a ressarcir o condomínio. Então, você tem que saber onde você está se metendo, vamos dizer assim. Muita gente, todo curso de síndico que a gente faz, o professor diz... Você sabia que você pode pagar com o seu patrimônio? Muita gente não sabe. Mas você pode pagar usar o seu patrimônio para poder ressarcir o condomínio de algo que você venha cometer, muitas vezes de forma até inocente, sem saber que estava fazendo algo errado. Então é muito importante. Hoje aqui no Rio Grande do Norte temos vários eventos destinados a síndico que passam várias informações e é importante. Você que é morador e tem interesse em um dia ser síndico, procurar um pouco participar desses eventos devagarinho e você vai criando coragem para assumir, porque é dose. E uma dica que eu dou também, Armando, aproveitando, vai ter eleição para síndico no seu condomínio, independente de ser síndico morador ou síndico profissional, comece a exigir declarações, comece a exigir nada consta no Serasa, declarações que ele não responde nada nas justiças, né? Porque é uma forma de você evitar problemas futuros, né? A gente sabe que hoje, em Natal e até no Brasil afora, se você for pesquisar, lógico que isso não sai uma notícia do dia na TV sobre isso, mas se você for pesquisar, você vai ver que calotes, síndico sumiu com dinheiro do condomínio, síndico nota fria, enfim, tem todo tipo de situações, né? Isso com síndico morador, com síndico profissional, você encontra aí. Então, eu sempre digo que uma forma vai ter eleição, que geralmente tem agora no início do ano, começa a mudar esse edital, solicitando esses documentos, né, de justiça estadual, federal, Serasa, porque assim, não adianta você tem que saber o histórico daquela pessoa que vai assumir, né? Inclusive, lá no meu condomínio, aproveitando o gancho, estamos em processo eleitoral, porque lá é todo ano, e lá a gente cria uma comissão eleitoral, essa comissão dita as regras já estão prontas. Perfeito. Então as regras já são basicamente isso aí. Nada consta na Justiça Federal, na Justiça Criminal, Estadual, isso. Estadual, Federal, certidão de trabalhista. Então, a gente pede nada consta no Serasa, uma série de exigências, totalmente para você. Vai colocar uma pessoa que vai administrar o seu patrimônio, porque a pessoa realmente tem uma responsabilidade. Como você falou, vários casos. Inclusive, eu tive um cliente meu que era síndico de um condomínio que comprou e saiu, desapareceu, e quando a gente foi cobrar, porque não pagou os títulos, o síndico disse, olha, fez um empréstimo aqui de 100 e tantos mil, vários materiais aqui, várias compras que foram feitas que não foram para o condomínio, mas foi o síndico, que o condomínio vai ter que pagar. Então, a conta fica para quem é morador.
É verdade. Porque Infelizmente, até tem que ter entrar muita na pressão. justiça contra aquele síndico para reaver esse valor, consegue. Mas demora. Mas se esse síndico não tiver nenhum patrimônio nem Pode nada, conseguir se ele pode tiver algum conseguir, patrimônio. Se Porque não geralmente tiver, quem é trambiqueiro, não tem nada no ele nome. não vai ter nada no nome. Não tem nada no nome realmente. Ah, não sabe. Então vai ter eleição no Green Life esse ano? Vai ter agora em fevereiro. Não fazendo campanha, porque aqui não é lugar para isso, mas vocês estão com realmente uma pessoa excelente. Eu tô conhecendo ele agora, inclusive, né? A gente se conhecia pela Só pelas internet, redes sociais. né? E aí eu convidei ele aqui para ser o nosso primeiro convidado de 2025. Então, pelo pouco que eu conheci ele, eu tô vendo que é uma pessoa realmente muito bacana, honesta. Então, o Green Life tá de parabéns pelo excelente síndico que vocês têm, pela equipe também lá que lhe acompanha, que eu vejo lá, a Rayane, né? A Rezende, né? A Rezende administradora, Então- Rose, minha gerente top. Pra você ter noção, eu assumi o condomínio, praticamente tinham demitido toda a administração. Então, vieram tudo novo, vamos dizer assim, tudo começando, peguei o condomínio começando do zero. E tive um gerente, passou 30 dias, não se adaptou ao a Rotina. minha rotina, aí troquei o gerente por outro, aí trabalhei mais um mês e meio, também não se adaptou. Na verdade, eu não me adaptei ao modo de trabalho dele, porque assim, eu trabalho em 690 e tinha que ter um gerente que andasse na mesma rotação que eu. E encontrei Rose depois de 3 meses, foi o terceiro gerente. E assim, meu conselho dizia, vai trocar funcionário de novo, eu disse, enquanto eu não encontrar uma pessoa competente para gerir o condomínio. Então, para quem vai assumir a sindicância também, é importante você ter uma equipe que seja eficiente, porque a equipe geralmente são seus olhos e seus... Eu sempre digo que nós somos um time, né? Exato. E o síndico ali, ele é o técnico, né? Então, nós precisamos ter aquela equipe para fazer gerir o condomínio. Exatamente. Só o síndico não vai gerir nada, tá? Infelizmente. Então, nós precisamos ter um time e esse time precisa... E graças a Deus, minha equipe hoje é super competente. Tenho que trabalha comigo, né? Rose, um abração para Rose, Iracema e Ceissa, que são os auxiliares. Então, assim, eu prezo muito pelo bom atendimento do morador. Disse, olha, chegando aqui, gostando ou não gostando de mim, vai atender bem. Bom dia, boa tarde, obrigado, porque a gente paga o mal com o bem. É verdade. Então, eu queria agradecer, Armando, por ter aceito o convite. Boa sorte lá na sua gestão 2025. Boa sorte na campanha, na eleição lá, né? E eu deixo aqui aberto para as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer pelo convite. É bom, importante compartilhar um pouco do nosso conhecimento aqui, né? Então, um recado para quem quer ser síndico, procure fazer um curso na área para que você tenha um conhecimento do que você está gerindo, tá? Muito importante. Faça sempre o bem. Não use a função para perseguir ninguém. Faça sempre o melhor. Então, assim, os meus algozes, eu nunca falei mal deles. Nunca. Então, assim, e as pessoas veem isso. Dizem, rapaz, fulano falou tanto mal de você, você demonstrou ser outra pessoa. Eu não preciso falar mal delas. Eu só preciso mostrar quem eu sou. Então, cada um faça o seu, sem usar a função para perseguir ninguém. E, com certeza, você sendo impessoal, você não misturando as coisas e fazendo o correto, você vai ter uma boa administração. Então, é o recado que eu tenho para dar para quem tem coragem de assumir a sindicância. É bom, é muito bom, eu adoro. Existe cobrança? Existe. Mas quando você faz o correto, que as pessoas lhe parabenizam, todo mundo fala com você, eu garanto a você que é muito gratificante. Alimenta o seu ego, você saber que é uma pessoa que você é útil, né? Então todo mundo quer se sentir útil. E é importante isso aí. É verdade. Pois, Armando, muito obrigado mais uma vez. Espero poder ter você aqui outras vezes, né? Em breve. Me convidar, Tá bom? estarei disponível. Muito obrigado mesmo. E você que está nos assistindo, muito obrigado pela audiência do nosso primeiro programa, né? Podcast de 2025. E até o próximo.